Ou bota implantes, né? Que aí não precisa sair. Exatamente. Mas pronto, era aquilo. Que é a questão da coroa, que é caro e... Pronto. Tá, vamos lá falar do implante e depois da coroa. Se a probabilidade de rejeição é grande. Então, não a é... probabilidade de rejeição do implante é de 2%. Ok. É muito baixo. Então, para uma pessoa rejeitar um implante porque o organismo dela não aceitou o implante, é muito baixo. Ok. E Mas aí tem uma questão que é a probabilidade do banco rejeitar o empréstimo para tu conseguir fazer o implante Exatamente. É maior. Acho que era disso. Não, mas olha, hoje em dia as coisas estão mais fáceis. Por exemplo, lá na clínica nós temos aí sistema de prestações de implantes, tá? Ok. E aí, Vais pondo um implante cada vez? não, por exemplo, mas no caso da pessoa não tem dente nenhum. Certo. Não precisamos colocar um implante para cada dente. Nós colocamos 4, que é a técnica que nós chamamos de Alan for. Que é, colocamos 4 implantes e colocamos todos os dentes unidos. Ok. Tá? Então nós... Ok. Então, esses 4 é que fazem o suporte do... Isto mesmo. Ok. Tá? Então nós colocamos aí esse... É o que chamam de protocolo. Que é todos os dentes juntos, presos em 4 implantes. Ok. Tá? Isso ele tem uma barra metálica que une todos esses implantes para dar resistência, enfim, para não fraturar, para não quebrar, partir. E qual é a diferença disso para uma Uma coroa, coroa não, para uma um implante unitário. não para uma placa. Nós falamos agora Uma prótese removível. uma prótese removível. É que a prótese removível sai. O Não, implante mas- é fixo. Ok, e não, eu sei, mas não, isso não gera nenhum trauma para... Então, a diferença é que na prótese removível, é aquilo que eu falei, ela é dentro do muco suportada. E nesse caso E não nesse tá caso está no osso. Então, Ok, pronto. a gengiva ela não sofre nenhum tipo de agressão. Ok. Tá? E aí também tem a questão do conforto que o paciente tem. Por exemplo, a prótese removível, a pessoa não pode pegar Não. uma picanha e morder com força. Ela tem que... Claro. Já com o implante, ela pode estar fazendo o que quiser, percebe? É algo muito mais seguro para o paciente. Ok. Eu tenho que comentar, peço desculpa, aqui o nosso colega Urubu Servano tem algum problema com as partes do corpo. Eu acho que, ou com ele mesmo, que ele sobre a questão do implante, que é, eu faria se necessário, venderia até o rim, mas se rejeitar muito azar, porque Fica se sem falhar o rim, dois, sim. se falhar dois, começa a fazer hemodiálise, não é? Não é hemodiálise que se diz, hemodiálise. portanto, se calhar não faças isso. Mas acho que um rim no Não, mercado mas negro olha, dá para fazer a boca Dá toda. eu para vou fazer ser a boca sincero. toda. Sim, Eu um rim nunca dá a vi. boca toda. Nunca vi um caso Uma de rejeição. Sim, estava a Nunca dizer que vi. é menos de 2%. Mas isso É pouco. é muito pouco e ainda tem alguns estudos que dizem menos. Eu tô assim aí Sim, estás Já estás a usar puxar por a cima. cena para cima. pra cima, mas tem estudos que dizem menos aí. Ok. Eu nunca vi, vou ser sincero. Todos os implantes que eu vejo, existe a carga imediata, que é você colocar o implante e no mesmo momento coloca-se um dente. Isso é importante perceber, porque quando a gente coloca o implante, Ok. o seu organismo precisa formar osso em volta do implante. É um processo que nós chamamos de osseointegração. Ok. Tá? Então, quando ele forma osso, é como se ele gera sustentação em volta do implante para o implante aguentar carga. Sim. Tá? Só que quando você coloca... E aí, quando a gente fala em carga imediata, a gente tem uma probabilidade maior, não de rejeição do implante em Mas dá si, ali um problema, não? de dar o implante, ele não ocorrer a osseointegração. Tá? Não é uma rejeição, mas não ocorre a osseointegração pelo facto das cargas mastigatórias, ou seja, é colocar força e ele não está maturo ainda Ok. para poder receber essas forças. E isso, eu particularmente não gosto muito da carga imediata. Eu Ok. opto sempre pela questão de deixar o implante quietinho ali por 3 meses, 4, que é o tempo de osseointegração, e depois a gente faz aí a colocação da coroa, que é o dente, a parte visível. É quase É mais seguro. É quase como se tivesse uma parede com uma massa e metes massa que está mole e metes lá um prego, Isso, um parafuso e a vais mesma pendurar coisa. um quadro, que vai cair. É a mesma É coisa. seco. Existe essa técnica, que é a carga imediata, tem alguns critérios, enfim. Eu, particularmente, não quer dizer que esteja errado, tá? Isso é importante. Eu, particularmente, prefiro deixar as coisas ali quietas pelo por um seguro. tempo. Isso, E eu pelo acho que seguro. eu também acho que é mais recomendável. Tu ias falar das coroas e do... Então, aí foi a pergunta da coroa, se é melhor. Sim. Por que nós colocamos coroa? Tá? A minha visão é sempre tentar não desgastar o dente. Isso é uma visão de ensino, tá? Ou seja, eu tento... É uma visão de preservação do tecido dentário. Ou seja, eu vou sempre desgastar o mínimo possível do dente. Sempre. Só que tem casos que não tem o que fazer. Nós temos que estar aí a fazer desgaste para poder se adequar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cárie muito extensa. E aí, como é que nós fazemos? Nós temos uma continha muito simples. A gente vai tirar uma radiografia,
vai colocar aqui no nosso ecrã lá do consultório, e a gente vai avaliar pela radiografia quantos por cento o paciente perdeu daquele dente. Ou seja, se ele perdeu até 50%, eu posso estar trabalhando ou com restaurações, que são as massas, ou com restaurações indiretas, que ela tem uma resistência maior. Porque como é que é feito aí no consultório? Nós colocamos uma massa que é incrementos de 2 milímetros. Ou seja, pedacinho, eu crio o dente. Só que cada vez que eu emendo um pedacinho, é um ponto de fratura. Porque são emendas. Ok. Tá? Então, se isso é muito grande, certeza que vai fraturar. Então, por isso que eu falo, até ali uns 20 a 30%, restauração direta. Eu faço no consultório. 30 a 50%, uma restauração indireta. Eu mando pro laboratório, eles fazem uma peça única, tá? Não tem as emendas, então é muito mais resistente. E eu pego aquilo e coloco no dente, cimento, encaixo e coloco um cimento. E isso dá resistência ao dente. Coroa. Coroa é quando essa perda passa de 50%. Aí não tem o que fazer. Tem que ser feita aí a colocação de uma coroa. Tá? Porque a coroa, ela envolve todo o dente. É como se fosse isso daqui. Deixa eu pegar aqui. É como se fosse isso. Não é emenda do dente. Eu encaixo e aí encaixa completo no dente. Então, tudo vai depender de como o dente está. Quanto de dente foi perdido pela cárie. Tá bem? Então, não sou eu que determino isso. É o dente da pessoa que vai determinar se ela vai precisar de uma restauração direta, indireta ou uma coroa total. Sim, senhora. Interessantíssimo. Mas é isso. Aqui, trouxe aqui pra vocês verem, só pra entender aqui. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz implantes. Deixa eu tirar aqui. Fogo. Basicamente tens um barbequinho, uma furadeira na tua boca. É isso. Faz um furo. E é realmente isso. Faz um furo. Sim, literalmente. O implante é um pino de titânio que vai dentro do osso. Que é uma bucha. É uma bucha. Pronto, e é uma bucha cara, né? Só que é cara que dói. Não há no Homer Lama. Não há. E aí, o osso de integração vai formar osso em volta do implante. E isso vai gerar sustentação. Depois de 3, 4 meses, nós colocamos essa pecinha que é uma conexão, que nós chamamos de UCLA, que é encaixada dessa mesma forma. E depois a gente faz a coroa de porcelana, que é definitiva. Que é outra coroa, que convém depois também falar, que também é diferente daquela outra coroa. Porque aquela coroa é cimentada, essa daqui é parafusada. Tá? Essa aqui ela vai sobre o implante. Aquela outra, ela é um preparo sobre dente. No final, o material é o mesmo. Mas o processo é outro, sabe? De fabricação. E a nível de preço, há diferença? Se essa é mais cara que a outra? Não, é mais ou menos. Mesmo preço. Não muda, mas o processo é um pouquinho diferente.